Presta atenção aqui. Presta atenção, você aqui. Olha pra mim. Tá vendo? Você que tá em casa. Pátria Livre. Alan, você conhece a história dos aviões sequestrados por comunistas no Brasil durante o regime militar, com a maioria indo para Havana? Eu gostaria de sugerir caiu aqui. Eu gostaria de sugerir essa história para a timeline. Conheço sim. Acho que vale a pena fazer essas apresentações sobre esses fatos. Deixar anotado aqui, ó, produção. Anota aí para a gente poder mostrar o que foi feito durante as atividades criminosas dos comunistas no Brasil. Alan, só uma contribuição em relação a esse sequestro. Tem um caso de uma guerrilheira que sequestrou um avião. O nome dela era Marília Guimarães, salvo engano. Ela deixou os 2 filhos com uma colega e sequestrou um avião desse, foi para Havana. E depois essa colega mandou os filhos para Cuba. Adivinha como é que é o nome dessa colega? Dilma Ivana Rousseff. E esses 2 meninos foram criados em Cuba. E um deles aprendeu lá muita coisa e depois foi trabalhar com gerenciamento de conteúdos em redes sociais e contribuir com eleições aqui, enfim, na Europa, na América Latina. É muito interessante pesquisar como que foi esse processo, porque a gente pode acabar chegando a muitas coisas a muitas perguntas, por exemplo, que o Alexandre de Moraes faz de quem é que decide, como é que o algoritmo define qual é a pesquisa e por aí vai. E a esquerda tem domínio sobre isso há muito tempo, de gente que foi treinada para isso. Enfim, só uma dica aí. Queria saber sobre o irmão dele, o Flávio, como é que está? Existe algum plano de proteção especial, Eduardo? Vocês têm orientado quem que está cuidando? Porque eu sei que durante a campanha parece que a Polícia Federal participa dessa proteção. E agora, na pré-campanha, existe alguma coisa sendo discutida sobre essa proteção? Porque o Flávio, às vezes, a gente percebe que ele vai para o meio da galera. Qual que está sendo aí as diretrizes em relação à proteção dele? Porque isso tem preocupado muita gente. Inclusive, eu recebo mensagens sobre isso. Eu fico preocupado também, Darcy. Eu vi ele na Marcha para Jesus, ali no meio da multidão. Eu mando mensagem para ele, mas parece que isso daí ele herdou do nosso pai. Né? Não tem muito juízo, não. Mas, enfim, é uma exposição, é um risco que ele está sofrendo. Na medida do possível, ele incrementou o número de seguranças que andam junto com ele. Você pode ver também que ele está sempre de colete, em qualquer situação. Né? Ele está sempre utilizando o colete à prova de balas. Então, são as precauções que ele está conseguindo tomar. E, principalmente, tem que ter um trabalho de inteligência, tem que ter um monitoramento. A Polícia do Senado, ela faz esse trabalho também, tá? De fazer esses monitoramentos de inteligência para ver se tem alguma coisa circulando em rede social, se comunicando com outras inteligências para saber se tem alguma informação em um local onde o Flávio vá. Mas é aquele negócio, né? Não existe risco zero. Isso daí é impossível. É claro, o Flávio ele não vai se meter no meio de uma favela dominada pelo tráfico de drogas, até porque ele não vai conseguir fazer igual o Flávio Dino, né? Que entra ali com tranquilidade. Ele só vai conseguir entrar num local desse se for trocando tiro, e por óbvio ele não vai trocar tiro para depois fazer uma propaganda eleitoral dentro daquela localidade. Mas, né, ele está tomando sim as medidas. Durante o período eleitoral, quem faz a segurança, sim, Darcy, você acertou, é a Polícia Federal, e esses agentes têm que ser escolhidos a dedo. Não venha me dizer que a Polícia Federal, quem for indicado ali pela Polícia Federal, fará a segurança, pode confiar de olhos fechados. Negativo. É pegar um por um, fazer ali o chamado, né, o background check, olhar a ficha do cara, ver qual é o viés dele, ou melhor ainda, né, partir do base zero, refutar todo mundo que o Andrei indique para o Flávio e ele ir chamando um por um dos agentes federais. O problema é o seguinte, quando o Flávio chama um agente federal para fazer parte da campanha dele, se o Flávio não ganhar, meu amigo, esse agente, quando retornar para a PF, vai se lascar, tá? Certamente vai ser muito perseguido. Então, talvez a gente vá ver uma campanha presidencial que conte muito com um aparato privado, né? Com agentes armados privados, com ex-policiais, ou não sei, conforme for lá que o Flávio for fazer esse arranjo, mas certamente tem que ser uma medida bem forte nessa parte de proteção, porque não é brincadeira. Vocês já imaginaram se o Flávio Bolsonaro é assassinado? Se o Flávio Bolsonaro for morto, é uma eleição dada para a esquerda, é uma eleição de mão beijada para o Lula. E eles vão certamente aparecer na foto, meu Deus, que lamentável, mataram o Flávio, né? E ainda vão dizer que foi por conta do próprio discurso de ódio deles. Vocês viram o que aconteceu com meu pai, com o Jair Bolsonaro? O cara que tinha ainda 2 cartões de crédito internacional, laptop, celular, se hospedou em Santa Catarina, estava hospedado em Juiz de Fora, falaram que era um lobo solitário, sendo que o Adélio naquele momento ainda estava desempregado. Então o Brasil não é para amadores, e isso daí é uma precaução sim, Dácio, mas vai ter que correr o risco. E besta, no governo de besta. Então, Adriano, uma pergunta assustadoramente assustadora. E se os Estados Unidos considerarem como apoio ao terrorismo a ADPF, que, segundo dizem, impõe restrições à ação policial em morros nos Estados Unidos dominados pelo Comando Vermelho? Acho difícil os Estados Unidos considerarem essa ADPF, porque ela é um pedido
feito por um partido, um político, né? Não foi o PSOL que fez isso aí? A DPF, salvo engano, foi o PSB. PSD, isso. PSB, né? Não foi o PSD, não. Então foi o PSB. PSD. Tá. E aí, assim, ela não tem como entrar. Agora, se tiver contratos dessas empresas, Comando Vermelho e PCC, com escritórios ligados a ministros do STF, como esposas, aí o negócio vai ficar complicado. Vamos ver. Eu sei que o desespero deles é porque vai ter cada vez mais coisas sendo reveladas pelos Estados Unidos. Né? Agora, aqui entre nós, né? A vinculação de um partido político com o narcotráfico, ela pode eventualmente ser apontada. Digamos que a gente consiga estabelecer, claro, que vamos pensar de forma positiva, né? Aqui sendo muito otimista. A gente consegue restaurar a institucionalidade, colocar um presidente da República conservador, fazer uma maioria no Congresso, né? Passar a fazer com que a lei dos partidos políticos seja cumprida. Se, eventualmente, esses partidos políticos, que têm alianças internacionais, diálogos cabulosos, forem denunciados, tranquilamente que isso pode se tornar um problema. A vinculação desses partidos com organizações criminosas já ensejaria na cassação desses partidos, o que seria muito bom para sanear a nação. Não sei se a gente conseguiria isso hoje, com esse cenário aí em que os criminosos estão no poder. Mas, olha, o desespero deles não é pouco, tá? E eu posso falar, eu tô desde domingo à noite, o Ramage não tá aqui, a gente tava falando de pessoas exiladas que não podem ver seus parentes, né? A esposa do Ramage colocou lá nas redes sociais, então acho que pode divulgar, né? Parentes deles vieram visitá-los, e mesmo assim o Ramage participou na segunda-feira, por isso que ele não está participando hoje. É sempre uma alegria quando o Rogério e minha irmã vêm aqui. Minha mãe não pode vir aí, né? Mas quando minha irmã e meu cunhado vêm, para nós é sempre uma alegria muito grande. E eu digo a vocês, assim, desde domingo à noite eu estava conversando com o Ramage. Tá rolando alguma coisa que o PT tá completamente em silêncio. Eu não estou vendo petista nenhum gritar, falar. Você tem ali aquele palhaço do Janones e tal, mas você percebe claramente o silêncio dos esquerdistas desde o momento em que o Trump classificou os grupos Comando Vermelho, as facções Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. É um silêncio que os caras não estão sabendo argumentar, não sabem o que virá, porque virou uma caixa preta. Eu acho que essa pergunta que foi feita, eu não lembro por quem foi feita agora, não foi o Guido, acho que foi o Bizinski, né? Acho que o Bizinski foi até outro superchat aqui. Eu acho que o medo deles tá muito grande, cara. Você percebe que virou uma caixa preta, entende? Dácio, Rogério. Eles não sabem o que pode vir. Porque é diferente da PF, que eles podem controlar o que pode sair e o que não vai. É diferente do Ministério Público, que eles podem controlar o que vai sair e o que não vai. É diferente da Globo, que eles podem dizer assim, não, isso aqui a gente vai divulgar, isso aqui a gente não vai. As autoridades americanas agora, elas têm mais poder de infiltração nessas organizações, ou seja, eles vão poder observar quais transferências foram feitas, e esse é o argumento que o Lula tem usado com relação à tal da soberania, né? Porque agora o vidro não está mais tão fosco, está mais transparente agora, entende? Não sei se está complicado o que eu quero explicar aqui para vocês, mas é que agora o governo americano tem mais autoridade para poder, autoridade interna dentro dos Estados Unidos da América, de observar as transações financeiras, ou seja, o Departamento do Tesouro agora pode colocar uma lupa maior, e eles não sabem o que vem por aí. Eu acho que esse é o ponto, Alan. É o lastro financeiro. Eu acho que eles vão ficar na deles, vão ficar quietinhos mesmo, porque é aquilo, né? Quem não deve não teme, mas quem deve teme e teme muito. Então, os bancos, as fintechs, as transações internacionais de envio de drogas para fora do país, para a Europa, para os Estados Unidos, que o Brasil se tornou um hub, né? Então, a facilidade com que os americanos terão de fazer o rastreio do dinheiro e das drogas, cedo ou tarde vão começar a impactar em figurões aqui da nossa política, fatalmente. Eu tô de olho vivo, cara. Eu acho que eles estão com um pavor enorme. Ainda faltam 14 superchats para bater a meta, hein? Mas vamos lá. O Brunão fez uma sequência aqui. Alan, enquanto o Brasil estiver totalmente controlado pelo narco-regime terrorista do Foro de São Paulo, nenhum cidadão de bem estará a salvo. O professor Olavo sempre falou, não é por meios democráticos que se resgata o Brasil. E aí o Brunão continuou. Agora com o sistema financeiro com a lupa em cima das organizações terroristas, vamos assistir a muitos empresários e políticos do sistema perderem o seu glamour. O pânico está instalado no pântano brasileiro. Eu não tinha lido o superchat do Bruno ainda, e é exatamente isso aqui. Peraí que tem mais.
Ele continua aqui. É importante se colocar um holofote no seguinte tema: o regime, através dos direitos dos humanos, protege tudo o que é criminoso. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!